Essa aqui é uma apresentação a posteriori da minha pré-defesa de tese de doutorado, exatamente um dia depois, que é melhor, né, também para explicar as coisas com mais calma e ficar melhor de entender. Mas a minha pré-tese, a minha pré-defesa de tese foi intitulada Investigando a rotação de estrelas gêmeas e análogas solares com código de evolução estelar de Toulouse e Genebra. Aqui está um sumário dos pontos que eu abordo na minha apresentação. E eu começo com uma breve história das relações de rotação, idade e atividade. Coloquei atividade magnética aqui entre parênteses, porque a atividade magnética não foi algo que a gente realmente focou nesse trabalho. A gente focou mais nas relações de rotação e idade. Então, começo por especificar esse artigo aqui de Weber e Davis, em 1967, em que, se não pela primeira vez, né, uma das primeiras vezes que foi proposto um estudo, né, em que a perda de massa das estrelas devido aos ventos magnéticos, elas causavam perda de momento angular e, por consequência, diminuição da velocidade de rotação observada nas estrelas. Alguns anos mais tarde, né, em 1972, Skumanich publicou seu trabalho, né, o famoso trabalho em que ele deriva uma relação matemática do decaimento da rotação e da atividade em função da idade. Então ele diz que o decaimento da rotação e da idade e da atividade é proporcional à raiz quadrada da idade. Ele usou isso a alguns poucos aglomerados mais jovens que o Sol e os dados solares. Alguns anos mais tarde, no trabalho de Noyes e colaboradores, em 1984, foi introduzido na lei de decaimento de Skumanich um parâmetro dependente da massa, que é o parâmetro de cor, né, o B-V. Isso porque foi percebido que estrelas mais massivas que o Sol, elas têm um decaimento na verdade, um decaimento da velocidade de rotação, né, que é mais lento do que estrelas menos massivas. Então foi introduzido esse parâmetro B-V para você calibrar a relação matemática com a massa da estrela. Coloco esse artigo de Qualer, 88, que é importante para os códigos de evolução, já que Qualer ele deriva uma equação de freio magnético a partir das bases físicas do eletromagnetismo, principalmente se baseando nos trabalhos de Mestel. Então ele parte de uma base teórica do eletromagnetismo e acaba por derivar equações de freio magnético que são amplamente utilizadas, né, até hoje em dia, inclusive, nos códigos de evolução. Então nós chegamos já nesse século e em 2003, posteriormente em 2007, né, e outros trabalhos subsequentes ao trabalho de 2007, Barnes propõe uma formulação que ficou conhecida como a girocronologia, onde inicialmente ele usa também estrelas de aglomerados jovens, que era o que se conhecia na época, né, em 2003, e o Sol, sendo que bem mais aglomerados do que, por exemplo, Skumanich usou, para derivar uma relação empírica entre período, cor e idade. E qual era a promessa dessa técnica? A promessa dessa técnica era que, embora para estrelas de aglomerados você possa determinar muito bem a idade, para estrelas do campo é muito mais complicado você fazer isso, já que em aglomerados você consegue fitar modelos
em que você determina muito precisamente qual é a idade do aglomerado e, por consequência, das estrelas daquele aglomerado. Já para estrelas do campo, você não tem como fazer a mesma coisa, e idade é algo muito difícil de se calcular. Então, a promessa dessa formulação empírica que Barnes propôs era poder calcular com muito mais precisão as idades de estrelas do campo. Sendo que, como você pode ver aqui, o único alvo que representa estrelas mais avançadas na evolução é o Sol. E o que aconteceu no trabalho de Angus e colaboradores de 2015 foi que começou-se a ter, né, os dados sismológicos do satélite Kepler. E quando Angus e colaboradores tentaram obter uma relação girocronológica que incluía aglomerados abertos jovens e as estrelas do campo observadas pelo Kepler com idades sismológicas, o que ele obteve foi alguns problemas em que ele não conseguiu derivar uma única relação girocronológica para toda a amostra. Se ele selecionasse partes diferentes da amostra, aí sim ele conseguiria fitar relações girocronológicas, mas toda a amostra ele não conseguiu derivar uma única relação girocronológica. Algo que já é meio complicado, porque aí você não... quando você não tem só uma lei, né, aí fica difícil de prever qual seria a idade de estrelas do campo, por exemplo, mais velhas que o Sol. E só para pontuar bem, né, esse problema começou a acontecer porque você começou a ter idades de estrelas mais velhas do que o Sol, algo que aqui ainda não era possível, né? E finalmente, no trabalho de Jennifer Van Seders e colaboradores de 2016, ela propõe que estrelas do tipo solar elas passam por uma transição em sua estrutura, né, que acabam por afetar o dínamo estelar. Ela deriva que essa transição, através de modelos, essa transição deve ocorrer por volta de um Rossby crítico aproximadamente igual a 2, e as estrelas, um pouco após a idade do Sol, elas passam para um regime em que elas operam com um freio magnético enfraquecido. E por isso que elas não seguem a relação girocronológica ou a relação de Schumann-Nitsch, né? Se você quiser voltar para as leis mais básicas. Então, é aqui onde nós estamos atualmente, onde a gente não sabe exatamente se todas as estrelas mais velhas que o Sol passam por esse enfraquecimento, se esse enfraquecimento de verdade do freio magnético acontece, e existe toda uma discussão em torno disso. Então, quais são as motivações desse nosso estudo? É que, em meio a todas essas questões, no cenário atual, na área de rotação, atividade e idade de estrelas do tipo solar, nós temos dois propósitos claros. Primeiro, é estudar amostras que usam diferentes métodos de estimativas das idades, já que idade é um grande problema que métodos diferentes, eles acabam por fornecer idades diferentes. Se a gente não confia na idade, fica difícil, né, fazer alguma relação de idade, rotação, ou então se você deriva a idade da rotação e você tem uma lei equivocada, você vai acabar por derivar idades erradas. Então, existe toda uma discussão em torno desses métodos. Então, estudar as amostras que usam métodos diferentes de estimativas das idades e observar quais são as discrepâncias entre os nossos modelos teóricos para cada uma dessas amostras. Nós vamos explicar qual é a física que rege nossos modelos, né? Em segundo, entender qual é a melhor forma de restringir a nossa amostra para estudar a evolução das rotações estelares
a partir do modelo de evolução solar. Se a gente está trabalhando com modelos de evolução da rotação do Sol, qual é a amostra, qual é a restrição que nós precisamos fazer na nossa amostra para estudar de forma relevante, de forma significativa, a evolução rotacional do Sol. Então, já que esse trabalho trata de estrelas gêmeas e análogas solares, eu coloquei algumas definições de como se restringe, né, esses grupos de estrelas. Normalmente, você usa parâmetros observacionais para restringir essas amostras de estrelas análogas e gêmeas. Normalmente você restringe log G, restringe metalicidade, temperatura efetiva, mas você pode restringir também outros parâmetros, né? Esses aqui normalmente são parâmetros comumente derivados das observações espectroscópicas. Mas na definição clássica, nesse trabalho de Soderblom e King, em 98, você tem que estrelas análogas são estrelas que variam temperatura efetiva de mais ou menos 500 Kelvin da temperatura solar, mais ou menos 0,3 da metalicidade solar e que estão na sequência principal. Já estrelas gêmeas são estrelas que têm uma restrição muito mais severa de parâmetros espectroscópicos, né? Parâmetros atmosféricos. É uma variação de mais ou menos 10 Kelvin da temperatura efetiva solar, uma variação de mais ou menos 0,05 da metalicidade solar e idade variando de mais ou menos 1 giga-ano, né? 1 bilhão de anos da idade solar. Já nessa definição do artigo de Ramírez e colaboradores de 2014 para estrelas gêmeas, ele considera que gêmeas são estrelas que têm uma variação de mais ou menos 100 da temperatura efetiva solar, mais ou menos 0,1 do log G solar e mais ou menos 0,1 também da metalicidade solar. Eu também pontuo aqui essa classe de estrelas colocada no artigo de Ana Galaz e colaboradores, conhecida que eles chamam de proxy solar, que seria uma classe de estrelas que é relevante se considerar no estudo da evolução da rotação e do magnetismo, né, da atividade magnética do Sol. Então, para compilar, né, para ter essa amostra, você restringiria a temperatura solar variando, né, entre mais ou menos 150 a 200 Kelvin da temperatura solar, um log G entre 4,1 e 4,6 e uma metalicidade variando entre mais ou menos 0,15 da metalicidade solar. Apresentando agora o nosso código de evolução que nós utilizamos nesse trabalho, que é o TGEC, Toulouse Geneva Evolution Code. E esse é um código de evolução estelar que ele é unidimensional. E por que a gente modela uma estrela em uma dimensão? Eu diria principalmente porque se você quer tratar todos os fenômenos físicos que acontecem dentro de uma estrela de forma completa, você utilizaria, obviamente, um modelo em 3 dimensões. Sendo que existe uma incapacidade atualmente de você lidar uma incapacidade computacional, né? É impossível você modelar uma estrela atualmente com toda a sua complexidade e todos os fenômenos que acontecem em várias escalas, tanto de comprimento como de tempo. Se você quer modelar algo em 3D, considerando esses fenômenos que acontecem na estrela, é algo que a capacidade computacional atual não nos permite. Então, quando você modela uma estrela em uma dimensão, você se livra de muito dessa complexidade de diferentes escalas que você tem que abordar em um modelo 3D. Simplifica através de parametrizações de fenômenos que seriam a princípio 3D, você coloca ele para 1D
e você consegue evoluir a estrela e obter informações relevantes da evolução estelar. Nosso modelo ele é capaz de calcular tanto modelos padrão, que é um modelo padrão, é um modelo que ele resolve as equações de estrutura e evolução da composição química, reações nucleares, transformando hidrogênio em hélio, numa estrela como o Sol, por exemplo, na sequência principal, né? E o nosso modelo padrão também envolve difusão de elementos químicos. E também a gente calcula modelos não padrão, que é o caso desse trabalho aqui, onde no modelo não padrão você inclui fenômenos como rotação, turbulência, ventos e outros fenômenos que a gente não colocou aqui, né? Mas rotação, diria que rotação e com a rotação também turbulência e ventos são os principais que estão no nosso trabalho, né? Então, aqui é a física dos modelos, aqui a física de entrada, né? É uma compilação aqui que é muito utilizada na maior parte dos códigos em uso atualmente. Gostaria de frisar só dois, o primeiro e o último, que na convecção a gente utiliza a teoria do comprimento de mistura de Bonvitens 58, que é de longe a teoria mais utilizada para convecção. E a atmosfera, no caso a gente utiliza uma atmosfera simples, né? Que é utilizando a relação de Eddington, que se considera, que se chama, né, de uma atmosfera cinza. Vou falar agora um pouco de como é o tratamento no TGEC do transporte de momento, né? Transporte de momento no interior e por consequência como a gente vê a rotação na superfície. Então o TGEC ele implementa as equações que tem como base, né, o desenvolvimento dessas equações no artigo de ISAM 92, em que o transporte de momento angular ele obedece uma equação de advecção de fusão. Essa equação de advecção de fusão transporta momento angular na zona radiativa estelar, enquanto que a zona convectiva, devido a uma alta anisotropia da viscosidade turbulenta, ao que é mencionado como um pressuposto, né, no artigo de ISAM 92, para desenvolver a própria equação de advecção de fusão, ele define essa anisotropia de viscosidade turbulenta, em que a viscosidade horizontal é muito maior que a viscosidade vertical. E dessa forma, a zona convectiva gira aproximadamente como um corpo sólido. Mas o que é que acontece? Nossa equação de advecção de fusão, ela tem algumas condições de contorno. E essas condições de contorno, elas atuam tanto na base da zona convectiva, como no topo da zona convectiva. E uma dessas equações, que você tem uma condição para a superfície da estrela, né, o topo da zona convectiva, é onde você tem um fator que está relacionado com a perda de momento angular da superfície. E é ali onde você inclui as equações de vento. Equações de vento que a maioria dos códigos usam o que é descrito no artigo de Cavalier, 88, que eu já mencionei. A gente usa esse freio. E usa também o freio descrito no artigo de Chamet, 2015. Então, essa equação de freio, ela é introduzida em uma das condições de contorno da equação de advecção de fusão. As características dos modelos solares que nós calibramos para esse estudo, o que é que você tem? Quando você vai calibrar um modelo solar, você tem 3 parâmetros que você precisa ajustar. Um é o alfa, que é o parâmetro livre da teoria
do comprimento de mistura de Bonvitense. Você tem YNI, que é a quantidade de hélio inicial da estrela. E você tem também Z sobre XNI, que é a metalicidade sobre a quantidade de hidrogênio inicial da estrela, quantidade de metais sobre hidrogênio. Então você calibra esses três parâmetros para obter o quê? Para obter luminosidade solar, raio solar e metalicidade solar na idade do Sol. Eu deveria adicionar que também a gente calibra um parâmetro, o parâmetro de freio magnético, em que a gente ajusta esse parâmetro para obter a rotação solar, o período de rotação solar na idade do Sol. É outro parâmetro que a gente também calibra. Os modelos são calculados a partir da pré-sequência principal e chegam até a exaustão de hidrogênio no núcleo. Outra característica é que durante os primeiros milhões de anos da evolução, o período de rotação fica travado. Essa é a fase que é conhecida como fase do disk locking. O que é que a gente sabe? A gente sabe que no início da formação da estrela, o disco de acreção ele ainda não foi completamente expulso. Existe um disco de acreção que fica rotacionando ao redor da estrela. E esse disco de acreção ele serve, ele tem propriedades magnéticas, né? E o magnetismo da zona convectiva estelar acaba se acoplando a esse disco de acreção, que acaba por travar a rotação da estrela durante um determinado período do início da sua vida. E essa fase de acoplamento em que o período de rotação fica travado, a gente também reproduz, né, nos nossos modelos. Após essa fase de disk locking, a estrela ainda continua contraindo e por isso ela acaba por rotacionar mais rápido. Mas logo após a fase do disk locking, a gente já tem a perda de momento na superfície devido aos ventos, né? Em que atuam esses freios do artigo de Qualer 88 e Chamet 2015, sendo que o que você vê é que logo após a fase do disk locking, a velocidade de rotação ainda aumenta porque a estrela ainda está em contração. Logo alguns milhões de anos depois, a estrela já começa a perder, né, velocidade, quando se estabiliza esse período de contração. Os métodos que a gente utilizou de análise das amostras estelares. Primeiro, nós calculamos traçados de evolução da rotação a partir do cálculo do modelo solar. Como hoje eu expliquei, a gente calibrou modelos solares e a gente utilizou os traçados da evolução da rotação, que é uma das saídas do TGEC. A gente também fez a construção de grades de modelo com o nosso código de evolução. A gente só usou esse nesse trabalho, o TGEC. As nossas grades, elas são compostas por traçados de massa entre 0,88 e 1,12 massas solares, com passo de 0,02 massas solares, e metalicidade de menos 0,30 a mais 0,30 dex, com passo de 0,02 dex. E para analisar as nossas amostras com essa grade de modelos, a gente utilizou um código de interpolação de traçados, em que a entrada desse código de interpolação são parâmetros observacionais da nossa amostra. São parâmetros de temperatura efetiva, log G e metalicidade, enquanto que a saída desse código de interpolação é o que? É uma estimativa estatística para a massa da estrela, raio da estrela, período de rotação e idade. Todos os resultados que são dados com erros de 1 sigma. E algumas observações desses métodos, né? Um é que a gente teve o problema com alguns desses traçados.
dessa grade aqui, principalmente traçados de baixa massa e alta metalicidade, porque quando você vai chegando muito próximo da superfície de estrelas de baixa massa e alta metalicidade, você tem temperaturas muito baixas. Isso foi um problema nas tabelas de opacidade que nós temos. O código saiu das tabelas, então não foi possível evoluir muito nesses traçados. E outra questão que a gente vai falar um pouco mais para o final da apresentação é que o erro, as barras de erro, né, das idades e dos períodos de rotação, eles são muito sensíveis ao erro do log G. E o log G das nossas amostras são relativamente valores altos, né? Então a gente obteve barras de erro de período de rotação e idade muito altas. E a gente tem uma proposta de como ajustar isso. Base de dados que a gente analisou nesse trabalho. Primeiro, a gente revisitou as estrelas de aglomerados desse artigo de Gallet e Bouvier, 2015, em que a gente selecionou os 13 aglomerados jovens, que eles mais jovens que o Sol, né? Que eles analisam nesse trabalho. Eles analisam várias faixas de massas, sendo que a gente selecionou o intervalo, a faixa de massas que é relevante para o Sol, né? Onde o Sol se encontra, que é aqui entre menos 0,9 massas solares e 1,1 massas solares. As outras amostras são de estrelas do campo. Primeiro, a amostra de Paul Beck e colaboradores 2017, que são 18 estrelas análogas observadas pelo satélite Kepler, lembrando que são análogas que ele considera análogas sísmicas ou análogas sismológicas, que ele selecionou essa amostra com base nos dados sismológicos. Mas a gente tem um comentário sobre os dados espectroscópicos dessas estrelas. Idades são derivadas da sismologia. Essa é a primeira amostra. A segunda amostra de estrelas do campo são as estrelas do Nascimento e Colaboradores 2020, que são 193 estrelas análogas, observadas também pelo satélite Kepler, e as idades são derivadas pelo método da girocronologia, que é um segundo método de cálculo de idades. E para a terceira amostra, nós temos esse artigo de Ana Galazzi e colaboradores 2021, que são 42 estrelas análogas e gêmeas observadas principalmente pelo satélite TESS, sendo que dessas, só 21 têm rotação determinada. E para essa terceira amostra de estrelas do campo, a gente tem um terceiro método, né, de derivação de idades, que são idades derivadas por modelos de isócronas e também utilizando parâmetros atmosféricos das estrelas. Então vamos para os nossos resultados. Aqui a gente tem a amostra de Gallet e Bouvier, 2015. São as estrelas dos 13 aglomerados que eles estudaram na faixa de 0,9 e 1,1 massas solares. Cada um desses 3 pontos horizontais é um aglomerado diferente, sendo que aqui o que você está vendo não são as estrelas dos aglomerados. O que você está vendo aí, na verdade, são pontos estatísticos do estudo da distribuição de velocidade das estrelas desses aglomerados. Esse ponto em magenta, que é o ponto mais baixo, seria, na distribuição estatística, o percentil 25% da distribuição de velocidades das estrelas do aglomerado. Os pontos em verde é o percentil 50% da distribuição estatística de velocidades do aglomerado. E os pontos em azul é o percentil 90% da distribuição estatística de velocidades do aglomerado. E esses traçados são os traçados que nós calculamos, os traçados do TGEC.
E a gente tem alguns comentários sobre essa figura. Primeiro, para dizer que não foi possível calcular esse traçado aqui, né? Que seria o traçado que começa com maior velocidade inicial. Existem alguns relatos na literatura que podem explicar porque a gente não conseguiu calcular esse traçado até o final da evolução, né, da sequência principal. Isso está relacionado em parte com a física que nós utilizamos no código, porque quando você percebe que nos modelos, eles normalmente, de estrelas do tipo solar, né, eles começam como uma estrela completamente convectiva. E em determinado ponto, no início da evolução, começa a surgir um núcleo radiativo. Esse núcleo radiativo começa girando com uma velocidade muito alta. Então, o que acontece nesse traçado aqui é que em determinado ponto, as rotinas de convergência, as rotinas de transporte de momento angular, elas precisam convergir, né, em algum ponto no interior da estrela. E existe um sério problema para convergir para convergir esses cálculos de transporte quando você tem esse núcleo radiativo surgindo com uma velocidade extremamente alta. Então, por isso que esse traçado aqui ele não foi frutífero, né? Não podemos calculá-lo até o final. A gente conseguiu calcular um traçado que tem velocidade inicial média e velocidade inicial baixa. E tem uma outra questão, né, que é esse segundo ponto. Claro, porque se você olhar esses outros artigos, os artigos de Galei, Bouvier 2015 e Amar, colaboradores 2016, você vê que os traçados deles, tá aqui uma figura, os traçados deles, independentemente da velocidade angular inicial da estrela, por volta aqui de 0,6, 0,7 bilhões de anos, os traçados eles convergem, né? Eles ficam indistinguíveis. Eles viram um traçado só. Sendo que é algo por volta o que para os traçados desses trabalhos 0,6, 0,7 bilhões de anos. No nosso caso, os nossos traçados eles convergem muito antes na evolução. E essa é uma discrepância que também está relacionada com a nossa implementação física, né? Tanto dos freios como do transporte de momento angular no interior da estrela. Sendo que a diferença é que esses traçados aqui foram calculados com freio de Qualer 88, enquanto que esses daqui foram calculados com o freio de Chamet 2015. Então, e no trabalho de Amar não tem uma figura dessa utilizando o nosso freio. Então, é uma questão de ver se está relacionado mesmo com o nosso freio, que é diferente do dele, ou se realmente é algo mais relacionado ao transporte de momento angular no interior estelar, que tem uma implementação um pouco diferente. Isso aí precisa ser investigado. Passando agora para as estrelas do artigo de Paul Beck 2017, o que a gente percebe? Nessa figura aqui, a gente tem os traçados do TGEC, em que é a evolução do período de rotação do Sol ao longo da sua evolução, da idade. O traçado em magenta é o freio de Qualer 88 para rotatores lentos. E o traçado em ciano é o freio do Chamet 2015. E aqui são as estrelas do artigo de Paul Beck, com períodos fotométricos, né, do satélite Kepler, e idades sismológicas. O que a gente percebe?
a gente percebe que, com exceção de algumas poucas estrelas que seguem o nosso traçado, a maior parte das estrelas da amostra de pullback, elas ficam acima do nosso traçado, como se elas não tivessem perdido velocidade de rotação como a gente espera por esse traçado, que segue a lei de Schumann-Nitsch. Na sequência principal, esses freios eles reproduzem o que a gente esperaria pela lei de Schumann-Nitsch, que é um decaimento aí aproximadamente com a raiz quadrada da idade. Então vamos para algumas observações. Uma questão que a gente tem que se fazer é que a gente precisa avaliar se toda essa amostra pode ser estudada do ponto de vista de um traçado de evolução solar. Por quê? Porque o que a gente percebeu é que, por mais que Pullback tenha classificado essa amostra como de análogas solares, a gente percebe uma alta dispersão de massas e metalicidades quando você pega os parâmetros espectroscópicos dessas estrelas. Então, fica complicado a gente analisar essa discrepância aqui, porque a gente não sabe se toda essa amostra ela realmente é relevante quando a gente faz uma comparação com o Sol. Claramente, né, as estrelas mais velhas que o Sol apresentam um período de rotação menor do que deveriam apresentar, de acordo com os nossos traçados solares. Então, se você considera que essa amostra é de fato relevante para ser comparada com a evolução rotacional do Sol, então o que nós poderíamos considerar, que existe na literatura, é que essas estrelas aqui, elas sofreram um enfraquecimento do seu freio magnético e por isso elas pararam de seguir uma lei de Schumann-Nitsch, uma lei girocronológica, como nós vamos explicar na próxima amostra. Que nossos traçados eles são construídos, né? Esses freios, seus parâmetros eles são escolhidos de modo que na sequência principal você tem basicamente uma lei de Schumann-Nitsch, de forma simplificada, né? Claro. Mas isso daqui está muito diferente do que se espera. E se você considera que é uma amostra relevante para se comparar com o Sol, então você aí teria que considerar que essas estrelas, de alguma forma, elas mudaram, né, a composição do dínamo magnético e, por consequência, o freio, né, e a perda de momento angular que se esperaria para essas estrelas. A gente também fez uma análise dessa amostra utilizando as grades de modelos do TGEC. O que é que a gente percebe? No eixo X você tem as estimativas de idade utilizando o nosso código de interpolação de traçados, e no eixo Y você tem as idades dadas no artigo de Pullback, né, idades derivadas a partir dos parâmetros sísmicos. E aqui é a mesma coisa, sendo que para período de rotação. A gente percebe que o TGEC ele subestimou, nossa grade de modelo subestimou a maior parte das idades das estrelas de Pullback, e ele sobreestimou a maior parte dos períodos de rotação. Agora a gente passa para o trabalho para a amostra, na verdade, do artigo de Do Nascimento e colaboradores 2020. Os gráficos e os traçados são exatamente os mesmos. Essas duas figuras, como na amostra anterior, né, como nessa amostra aqui, são as mesmas. A única diferença é que nessa figura da esquerda você tem eixos lineares, enquanto aqui na figura da direita você tem eixos logarítmicos, que pode facilitar para ver um detalhe ou outro, né, dependendo de como você escolhe esses eixos.
Então coloquei logo os dois, porque aí fica mais fácil de analisar as coisas de dois pontos de vista diferentes. Mas as estrelas do nascimento, elas tiveram as idades calculadas pela girocronologia. E como você vê aqui, né, principalmente se você olhar a maior parte das estrelas do artigo do nascimento, essas estrelas elas condizem bem com os nossos traçados, elas caem bem em cima dos nossos traçados, com exceção dessa parte mais jovem das estrelas dessa amostra e essas duas aqui mais velhas. E aqui, nesse ponto, você vê o Sol. Vamos para os nossos comentários. Como falei, são estrelas que têm idades calculadas pelo método da girocronologia. Essas estrelas mais jovens, a gente acredita que não é um problema, já que elas estão aqui em cima dos nossos traçados, sendo que, se você olhar, por exemplo, o que eu mostrei do artigo de Amar 2016, se eu conseguisse calcular se eu colocasse aqui o traçado de Amar, que tem velocidade angular de rotação mais alta, claramente essas estrelas aqui, elas seriam cobertas pelo traçado de Amar, com o freio de Chamet, né? Sendo que a gente não conseguiu reproduzir o mesmo traçado que Amar tem com o freio de Chamet. O freio que a gente usa aqui do Chamet é um freio para rotator lento. Então a gente acredita que quando for possível reproduzir esse mesmo traçado do Amar usando o freio de Chamet, essas estrelas aqui não teriam problemas para serem explicadas. Enquanto que essas duas estrelas aqui mais velhas, né, são estrelas que você pode ver aqui já com 12 bilhões de anos ou mais, provavelmente estrelas evoluídas. Então fica mais complicado, né, já que são estrelas que provavelmente já saíram da sequência principal. É mais complicado uma avaliação do que pode ter acontecido com essas estrelas e como elas provavelmente já passaram por fenômenos físicos diferentes, bastante variados, né, que é comum para estrelas quando saem da sequência principal. Então pode ser razoável, né, dizer que elas não sigam mais esse traçado. Então, essa amostra que melhor condiz com os nossos traçados, algo que já é esperado, já que as prescrições de freio que a gente usa seguem a lei Alais-Kumanit na sequência principal, assim como a girocronologia, né, que é que engloba, dentro da girocronologia existe a marca da lei de Kumanit. Então, nenhuma surpresa aqui. Por último, a gente tem essa amostra do artigo de Iana Galazzi e colaboradores 2021, que é uma amostra de estrelas análogas e gêmeas solares, na maior parte estrelas mais jovens que o Sol, né, com exceção dessa estrela aqui. Isso aqui são uma parte só da amostra deles, 21 estrelas que tiveram um período de rotação determinado. E essa amostra tem um terceiro método de cálculo de idades, que utiliza modelos de isócronas e parâmetros espectroscópicos. Parte dessa amostra, assim como a gente falou lá no artigo na amostra do nascimento, a gente acredita que parte dessas estrelas aqui, né, poderiam ser explicadas por um modelo que tem a velocidade angular de rotação inicial mais alta. Algumas poucas aqui, sendo que, como essas estrelas aqui elas já estão bastante evoluídas, já que por volta de 1 bilhão ou mais de anos, diferentemente se você olhar para as estrelas do nascimento, que a maior parte aqui ainda está antes de 1 bilhão de anos, né? Como eu disse, a convergência dos traçados de Amar é por volta de 0,6, 0,7 bilhões de anos. Mas como são estrelas aqui mais velhas, então a gente espera que quando chegue nessa região, não importa qual é a velocidade inicial de rotação dos traçados, todos os traçados já vão ter convergido para essa linha aqui, né? Essa linha. Então, talvez uma ou duas estrelas aqui sejam contempladas por um traçado de velocidade angular mais alta.
mas definitivamente não todas, né? Não essa daqui, com certeza, e não a maior parte dessas. Então isso é um problema. Isso é um problema porque essas estrelas, como são mais jovens do que o Sol, a gente espera que elas tenham um decaimento da velocidade de rotação a lá Scumanite, né? A lá a lei de Scumanite. Já que se espera que apenas estrelas mais velhas do que o Sol que tenham essa discrepância da lei de Scumanite. Então a gente tem que entender por que essas estrelas, por mais que sejam mais jovens que o Sol, elas estão meio que fora dos nossos traçados, e nem os traçados do artigo de Amar, por exemplo, contemplariam essas estrelas aqui que estão com um período de rotação muito baixo, né? Velocidade muito alta. A gente tem que entender por quê. A gente também fez um estudo usando as grades de modelo do TGEC para essa amostra. E o que é que a gente percebe? A gente percebe que principalmente para essa região aqui de idades baixas, de idades mais baixas, o TGEC ele sobreestima os nossos traçados, utilizando diversas massas e diversas metalicidades. Eles sobreestimam as idades em relação às idades que são dadas no artigo de Iana Galaza. E eles também sobreestimam os períodos de rotação. Sendo que a gente não pode tirar muita conclusão, porque o que a gente queria ter uma determinação mais precisa de idades e de período de rotação. Sendo que não dá para ter essa determinação mais precisa com essas barras de erro gigantes que vêm do log G observacional. E a gente tem uma proposta para melhorar isso e melhor determinar, né, os períodos de rotação e as idades para essas amostras utilizando os nossos modelos. Então, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão é que a gente não teve muitos problemas para a amostra do nascimento e colaboradores que utilizam idades girocronológicas, já que tanto os nossos modelos como a girocronologia elas estão enraizadas na lei Scumanite, sendo que a gente tem alguns problemas, principalmente para essas estrelas jovens da amostra de Iana Galaza, e tem as estrelas de Pullback, que são mais velhas que o Sol, que têm idades derivadas de acordo com os dados sismológicos, e a gente tem que determinar se a gente restringe essa amostra para ficar com uma amostra menor, mas que tenham uma amostra com parâmetros espectroscópicos que sejam mais relevantes para se estudar a evolução da rotação solar, ou se a gente usa toda essa amostra e aí sim considera que essas estrelas do pullback, a maior parte delas pelo menos, teve uma mudança, né? Uma mudança na maneira como o magnetismo atua no interior da estrela e dessa forma houve um enfraquecimento do freio magnético. Então tem essa questão do artigo de Pullback e do artigo de Iana Galaza, que são estrelas mais jovens. Então a gente algo que é relevante, né, considerar essa proposição do artigo de Iana Galaza do 2021, que eles restringem os parâmetros de metalicidade e massa de maneira a formar uma amostra que eles consideram ser uma amostra útil, né, uma amostra relevante para se estudar a evolução rotacional e magnética do Sol, que é uma restrição de metalicidade e massa entre esses parâmetros. Além disso, para as estrelas fora dessa restrição, né, aí a gente pode fazer uma abordagem mais geral, calculando as nossas grades de modelos mais amplas, como a gente fez aqui nesse trabalho, sendo que melhorar, né, consertar alguns traçados que a gente ainda não está conseguindo calcular, e melhorar nosso código de interpolação. E como é que a gente
o passo fundamental para melhorar nosso código é o quê? Já nas perspectivas, seria alterar o código de interpolação, em vez de usar o log-g, que tem erros bastante relevantes, que acabam por afetar as nossas estimativas de idade e período de rotação, a gente passar a usar como parâmetro de entrada a luminosidade, utilizando as paralaxes e as magnitudes do satélite Gaia, que aí nos permitiriam derivar luminosidades com uma precisão muito melhor do que a gente tem log-g para as estrelas da nossa amostra. Publicar um artigo com esse estudo, onde a gente ataca essa questão dos diferentes métodos de cálculos de idades para tirar uma conclusão nesse panorama que a gente vive atualmente, de qual tipo de idade que é relevante, qual tipo de método de idade, né, que está dando uma discrepância maior para os nossos modelos, já que os nossos modelos eles seguem uma lei de Schumann-Nitty. A gente tem essa possibilidade de ver, como a gente já explicou, né, a girocronologia estaria de acordo com o nosso modelo, mas os outros métodos que são utilizados na literatura de cálculos de idades, como é que eles se comparam com os nossos modelos, e fazer uma avaliação completa nesse sentido, né, de estudar diferentes métodos de idades e ver como é que isso está refletindo na nossa análise da evolução da rotação de estrelas gêmeas e análogas solares. A gente também tem em mente fazer um estudo mais aprofundado das estrelas do artigo de Paul Beck e colaboradores, usando os nossos modelos do TGEC e um código de oscilações sísmicas que a gente ainda vai decidir, né? Aqui são alguns exemplos de códigos que são utilizados na literatura. Saindo um pouco desse trabalho e partindo já para uma outra vertente, a gente tem a ideia de implementar as equações de dínamo, o dínamo de Tyler-Pruitt, no TGEC. Isso por quê? Porque nosso código ele é um código que, no geral, ele usa uma física que é puramente hidrodinâmica. Tirando a parte do freio magnético, não existe nada no interior estelar operando para contabilizar o campo magnético interno das estrelas. Mas quando você usa uma física puramente hidrodinâmica nos interiores estelares, você não consegue obter o perfil radial de rotação solar, estimado pela sismologia. A sismologia ela revelou que o Sol ele tem uma rotação de corpo sólido. A zona radiativa da estrela ela gira com uma velocidade angular compatível com as velocidades da zona convectiva, sendo que um modelo puramente hidrodinâmico não reproduz isso. Ele reproduz um interior girando muito mais rápido do que a zona convectiva. Então a gente pretende implementar essas equações de dínamo de Tyler-Pruitt, que já existem trabalhos na literatura que mostram que você consegue achatar, né, esse perfil radial de rotação do Sol e obter os dados observacionais, e aí sim fazer um novo estudo da rotação de estrelas gêmeas e análogas solares. E seguir melhorando fazendo novas implementações no TGEC, mas também começar a utilizar outros códigos de evolução, principalmente os que são mais utilizados atualmente, né, na comunidade astrofísica, que é o MESA, que tem essa facilidade de que boa parte da comunidade hoje em dia utiliza esse código de evolução e ele é também open source, então a gente tem acesso às implementações físicas, né, que embasam o código. E dessa forma a gente pode também comparar
os resultados que a gente está obtendo com o TGEC, que a gente tem mais controle, né, e bem mais experiência com esses códigos que a comunidade astrofísica usa atualmente. E é isso, pessoal. Fim de apresentação. Muito obrigado.